Bom dia, suas boas-vindas. Estamos aqui mais uma vez, dando um segmento aí, começando o número 1, na verdade, né? Aqui do nosso percurso aqui com Deleuze e Guattari, no Mil Platôs, tratados de nomadologia, né? Capítulo que se chama, na verdade, 1227, né? Tratado de Nomadologia, a Máquina de Guerra. Então, vamos lá, eu tô aqui com o Mil Platôs, eu vou mostrar um pouco, eu pensei no seguinte hoje, vou fazer uma breve, última introdução aí ao capítulo, daí exclusivamente com o capítulo, alguns breves comentários, mas esse aqui é o Mil Platôs, que eu mostrei da última vez, né, na introdução, mas eu pensei em mostrar aqui que tem os outros 4 volumes, né, dos 5, tem mais um ali, eu já pego aqui, ó, 2, o 3, o 4, tem mais um aqui que não separei certinho, mas está aqui também. Então, tem os 5 volumes aí, que são em português, né? Então, no Brasil, este é o Mil Platôs, tá? E no original ele é um livro só. E esse aqui é o Antiédipo também, que eu também mencionei que foi o primeiro livro, né? Então, os dois aqui, o Antiédipo, tem o subtítulo aqui, Capitalismo e Esquizofrenia, 1, segundo essa tradução, e o Mil Platôs aqui também é Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, 2. Tá bem? Então, só, né, mencionando o que eu deixei, que eu tinha comentado na última vez, eu vou até devolver aqui todos os outros. Beleza? Aqui também tem o diferença e repetição, que eu também tinha mencionado. E acho que de que eu mencionei, acho que foi só isso, sim. E, bom, então vou comentar, então, sobre o Mil Platôs, o Tratado de Nomadologia. Então, a gente vai fazer as leituras aqui, eu vou fazendo comentários, vou explicar sobre o que a gente está lendo. Acho que eu nem tem muita introdução a ser feita, a gente vai atravessar ali já. Aqui ele conta aqui o que a gente vai enfrentar, então os 2 polos do Estado, irredutibilidade, enfim, acho que eu vou só iniciar mesmo e a gente já começa, então, certo? O outro eu demorei um pouquinho para começar, foi uma introdução, isso aqui a gente já tem o caminho aberto. Então vamos lá, a primeira coisa aqui, eu mencionei rápido na introdução, mas aqui está escrito, então tem sempre um dado ano histórico aqui, e no caso desse nosso capítulo vai ser o 1227. Então essa idade aqui, esse ano, essa época, é a época que eu também mencionei, do Império Mongol, né? Acho que, se eu não me engano, do fim do Império Mongol, da morte de Gengis Khan, não tenho certeza. Tá certo que deveria, de certo modo, ter... Aqui está sendo uma leitura bem espontânea, né? Não preparei nada, tá? Eu só estou contando com o que eu tenho de acervo na memória, mas, se eu não me engano, foi o fim do Império Mongol, e foi do Imperador Gengis Khan, né? O maior imperador aí do Império Mongol. E aí vale fazer esse comentário também rápido, né? Então, o que acontece? O texto vai passar por isso também, que é falar como a gente não tem acesso muito bem a uma história nômade. O nomadismo não foi tão atento, digamos, não foi tão, a preocupação não foi tão intensamente assim a história, né, dos nômades. Então, muito da história não se tem, e quando se tem, muitas vezes, é uma história dos nômades já de um ponto de vista sedentário, vamos dizer assim, né? O texto, como eu falei, vai entrar mais nisso. É muito do meu interesse discutir bastante isso aqui, né? De fazer essa crítica histórica, da gente não dispor historicamente de estudos, né, na escola ou assim sobre Gengis Khan, por exemplo, sobre o nomadismo.
ainda que teria sido o maior império. Mesmo o sedentarismo tão fã de impérios, né, tão fã de procurar se é Roma, se é hoje em dia, né, não vou entrar tão nesse mérito assim, com tipo globalização, difícil de dizer, né, com os impérios hoje mais capitalistas mesmo, mais do que os países, talvez, então, né, a questão é que a gente não tem muito acesso realmente a uma história nômade. Então aqui ele até apresenta pra gente alguns grandes grupos nômades aí da história, os Ixos, né? Depois eu acabei procurando um pouco mais, como eu disse, tem muita dificuldade de encontrar informação sobre esses povos, porque eles são sempre vistos muito contaminados por uma maneira sedentária. Então, como a gente vai diz que a gente vai ver aqui no texto ainda, é como se os sedentários não pudessem muito bem compreender os nômades, então eles é como uma imagem meio refratada assim. Então, como se sempre que os sedentários então vão tentar tratar dos nômades, eles vão fazer isso à própria leitura, né? Então vai ficar difícil de compreender, não vai traduzir tão bem os princípios, os interesses nômades e tal, né? E sempre, como o texto também vai apresentar, sempre demonstrando o nomadismo como erro, como ignorância, como pecado, como loucura, como crime, né? Sempre uma contravenção aí, sempre um problema, sempre uma oposição aí à perspectiva nômade. E a gente vai entender cada vez mais, mas estou dizendo isso porque esse é um estudo de nomadologia, esse é um estudo de nômade, né, sobre os nômades, sobretudo, não é bem isso, no final a gente tem um plot twist, isso é muito legal de comentar, para mim foi muito interessante, o final desse capítulo é como se fosse um plot twist, na verdade, onde tudo que ele constrói, depois ele complexifica e problematiza lá no final, e é bem interessante, então até por isso não é propriamente sobre os nômades apenas esse capítulo, mas levando em conta que é um tratado de nomadologia, cabe dizer isso, então que basicamente a gente não tem um material de nomadologia, vamos dizer assim, por aí, a gente não está habituado, então isso seria um pouco de certo modo, já uma inovação, já seria um modo já diferente de estudar e tal, em relação aos demais estudos. Mais ou menos isso. O que mais conta é a gente atravessar o texto, né? Então, qualquer definição que eu fizer, ou qualquer introdução que eu fizer, ou qualquer síntese que eu fizer do texto é inferior, né? É sintética em relação ao que a gente vai atravessar, que é muito mais minha preocupação mesmo, tá? Então, muito legal, eu já adianto que eu gosto muito, né, desse texto, ele é muito, muito interessante para entender, eu preciso dizer isso nesse primeiro vídeo, ele é muito interessante para entender a pós-modernidade, muito interessante para entender o mundo atual e contemporâneo, né? A gente vê pela internet, assim, que é a cultura hoje, né? E eu tenho toda também uma perspectiva sobre a cultura de hoje e tal, que é muito relacionada, inclusive, observe a importância, a minha perspectiva sobre a cultura de agora, de hoje em dia, então a cultura da internet, a cultura da televisão, a cultura nas ruas, a cultura das discussões, a cultura sobre política, a cultura sobre arte, sobre cultura, as culturas sobre família, enfim. Esse texto aqui me atravessa muito sobre essa minha perspectiva. E que mais? Então, para dizer sobre a importância realmente desse texto, e dentro dessa cultura toda, a gente já também acompanha como essa cultura é problemática, né? Então, muita gente que adoece, né, consumindo a grande parte da cultura atual, né? Tem muitas altas de muitos tipos de problemas, né? De saúde, de condição social, tudo, né? Quando eu digo social, condição social, não só aquela do qual o Estado provê, mas uma condição social mesmo dos sócios, né? Do plano
molecular, vou dizer assim. A gente ainda vai passar um pouco por isso também, mas um pouco no campo micropolítico, vamos dizer assim, que é o que eu estou dizendo sobre o social, também tem muito problema nesse sentido da cultura e tudo mais. Então, e esse texto aqui vai ser muito interessante para a gente entender o que se passa hoje e dentro dessa cultura que tenta se traduzir, assim, que tenta se explicar, que tenta se entender e tal. A cultura hoje tem muito problema, a gente também acompanha isso na internet, então muita gente não vê a hora de achar um vídeo, então talvez mais ou menos como esse, apesar de... vai ser muito interessante realmente esse percurso, mas bastante gente procura vídeos, procura textos, procura gurus, procura coaches, procura referências fortes também, né, referências confiáveis, lugares de sabedoria ou ao menos que suscitam, que aparentam sabedoria, porque para essa sensação de estar perdido, todo mundo suscita muito esse campo do a sociedade está perdida, o futuro está perdido, ou algo assim, ou o passado está perdido, então tem sempre um certo tipo de não se sabe muito presente e que na cultura também isso é angustiante muitas vezes, isso cai como angústia e a gente vai aprender um pouco a lidar com o não se sabe dentro também desse texto, né, que fala sobre questões mais dinâmicas e... Bom, basicamente isso, é um baita texto mesmo para a gente se familiarizar mais com esse estranho, né, com esse mundo atual. E é isso, tá bom? Então, isso aqui falando sobre o do 1227, né, sobre a questão como é difícil de estudar essa questão, como ela não está aí, e a gente vai então dar um passo a mais aí, vai ampliar ou vai experimentar um tipo de estudo que não está muito por aí. Então já tem esse teor de novidade, assim, no que de algo mais distinto aí da massa, vamos dizer assim. Então, 1227, Tratado de Modologia, a Máquina de Guerra. Aí tem o axioma 1, que é fundamental aqui. Ele realmente é um ótimo início aqui para esse texto. Ele funciona nesse esquema de axioma e proposição, né? Mas ele funciona mais ou menos nesse esquema. Eu não acho que ele é tão rigoroso assim. Eu já vou começar a falar pela proposição 1. Mas axioma 1, a máquina de... Então, axioma é aquela informação base, né, que daí o que é tido como axioma, então, é o axial, né, então é um eixo referencial para derivar outras informações. Então, esse axioma 1, super importante, então, a máquina de guerra é exterior ao aparelho de Estado. Então, como introdução, já vou adiantar o que a gente vai ver tantas e tantas vezes, mas o que vai ser entendido aqui é o seguinte: o que é máquina de guerra? Primeiro que essa é uma questão oblíqua, vamos dizer assim. A gente vai tentar dar conta desse conceito. Ele não é tão intuitivo, não é tão simples, não é tão sintético, não é tão simples de fechar ele numa coisa sucinta. Mas a gente vai melhorar isso, talvez, durante essa leitura. Faz tempo que eu não pego esse texto aqui tão sério e tal. Eu vou tentar ler com uma maturidade, inclusive, talvez mais interessante hoje, com algumas ideias aí. Mas, basicamente, a primeira tese que a gente vai daqui a pouquíssimo já ver é que o Deleuze e Guattari vão colocar que... Então, tinha na antropologia essas duas formas sociais, né, o nomadismo e o sedentarismo, então os nômades e os sedentários. E antropologicamente, então, isso é relevante para entender a civilização. E, em geral, inclusive, o modo mais corrente de estudar isso é que o sedentarismo foi uma espécie de inovação política, onde, em dado momento, os grupos, vou dizer sociais, né, mas os povos, alguns povos,
teriam se apropriado do saber da agricultura, então com o cultivo então de plantas, de árvores, de legumes, de frutas, né, de cereais, né, de sementes, enfim, teriam esse cultivo, e isso teria os fixado na terra, e aí então sido dado início, digamos, por esse cultivo, por essa tecnologia, digamos, de saber e tal, acerca do cultivo, sim, do plantio, e isso os teria os fixado ali naquele lugar, ou naqueles lugares e tal, vários povos ao redor do planeta, né, conforme as eras, e que dali então, se mais ou menos isso seria, teria tido esse salto de economia que eu digo não financeira ainda, mas economia mesmo, né? Então teria essa economia do povo ali de que o cultivo seria talvez mais econômico ali, que ele desgastaria menos, por exemplo, e ali já tiraria todos os frutos da terra, e todos poderiam ali ficar, né, mesmo os animais seriam criados assim também, né, e tudo mais. Enquanto que no nomadismo, deles aponta bastante a questão da pecuária, então teria muito a questão dos animais, da caça, da pesca, né, e também da lida com os animais, seja realmente para cuidar ou para caçar, né, para predar, digamos assim. Então, que essa seria uma outro modo de economia aí mais enigmático aí para o mundo dos estudos. E já vou adiantar também que uma tese fundamental deles é que sempre teriam existido os dois, não teria um e depois o outro, sempre estariam aí. Uma pessoa que é nômade passa a ser uma pessoa sedentária, uma pessoa que é sedentária passa a ser uma pessoa nômade. Os grupos se movem, se deslocam, se alteram, sofrem mudanças, né, e tal, sofrem guerras, causam guerras, isso transforma. Então, para Deleuze, seria praticamente impossível, como um Big Bang, digamos assim, ou como o ovo ou a galinha, não teria isso, teria sido sempre, necessariamente, variações dos dois polos acontecendo a todo tempo, e sempre um se relaciona com o outro, e um causa coisas ao outro, e um troca coisas com o outro, então teria sempre essa maneira assim relacionada, teria sempre essa relação. Então, primeiro ponto também tem isso. E daí o aparelho de Estado, né, essa coisa que é tão comum hoje, né, da gente compreender o aparelho de Estado, que em dado momento não foi tão total assim, a gente vai poder discutir isso ao redor do texto, mas o aparelho de Estado, ele é proveniente, ele é de origem sedentária. Então, se tem um aparelho de Estado, o fundamento do aparelho de Estado é uma extensão do fundamento do sedentarismo, né? Cada vez mais articulado, cada vez mais com mais dispositivos ali, o aparelho de Estado, né? Mais sofisticado, digamos, mais complexado, complexificado, algo assim, né? E então o aparelho de Estado seria então de origem do sedentarismo, e o sedentarismo então seria vamos dizer assim, a essência, né, do aparelho de Estado, ou o estopim, o causador, digamos, enfim, o início aí do aparelho de Estado, princípio. Enquanto que a máquina de guerra seria um princípio nômade. Então, do nomadismo adviria a máquina de guerra. E como eu disse, a máquina de guerra é um conceito mais difuso do que o aparelho de Estado, justamente, né? A ideia é que o conceito de aparelho de Estado é cada vez mais determinável e a máquina de guerra é cada vez mais indeterminável, mais ou menos isso. Espero não estar cometendo grandes gafes aqui teóricas, mas por aí. E aí o texto vai melhorar as nossas definições aqui, né? Claro.
Mas seria isso. Então, o axioma 1 e primeiro e essencial aqui para o nosso texto, que a máquina de guerra é exterior ao aparelho de Estado. Eu não vou explicar o exterior porque é o que a gente vai já dar início aqui no texto, mas o que eu quero só comentar é que a exterioridade vai ser fundamental para entender esse texto, para entender Deleuze, para entender, enfim, vai ser fundamental aqui todo, tanto é que é o axioma 1, é a exterioridade, então, da máquina de guerra em relação ao aparelho de Estado. Tá bem? Então a gente vai entender essa questão da exterioridade, espero. E esse é o axioma 1. Então, a máquina de guerra é exterior ao aparelho de Estado. Proposição 1. Eu sei que está aparecendo assim que a cada linha eu estou falando muito, mas isso tende a ser diminuído conforme, né, a gente já tiver mais assimilado, mais entendendo melhor aí alguns conceitos. A gente vai ter um glossário cada vez mais interessante. Não vai deixar de acontecer, porque a todo tempo vem um conceito novo, vem uma ideia nova nesse texto, né? Mas isso eu quero dizer, né? Então, os primeiros vão ser mais... vou tentar falar um pouco mais do que pode facilitar para a gente acompanhar depois. Então, proposição 1. Então, proposição, dentro da ideia de axioma, o axioma é aquela referência base, aquele dado mais verídico, digamos, né, se verificar, mais certo. E a proposição, né, seria não a propriedade em si, mas o que poderíamos derivar dela. Então, uma derivação aí possível, né, uma dedutível, digamos assim. Então, proposição 1. Essa exterioridade é confirmada inicialmente pela mitologia, a epopeia, o drama e os jogos. Aí aqui é complicado começar já assim, né, não gostando de um ponto, mas tem um ponto que eu não sei, não desce tanto, que é bobagem mais ou menos, mas esse inicialmente eu acho exagero. Então falar que o que primeiro confirma a esterilidade é a mitologia, a epopeia, o drama e os jogos, me parece bobagem, né? Podia só falar que é também confirmado, né? Pela mitologia, a epopeia, o drama e os jogos, mais legal, a gente vai começar daqui para explicar, pode ser, mas falar que a primeira coisa que confirma isso é o drama e os jogos é primeiro aqui no texto, né? Mas não a nível de uma proposição de um axioma, né? Mas, enfim. Então, basicamente, isso só é inicialmente, talvez, aqui no texto, tá? Então, a gente vai começar no texto pela essa confirmação da exterioridade aqui. E aqui ele também trata como se fosse a teoria dos jogos. Eu também acho isso discutível, ser uma teoria dos jogos, sendo que só fala de 2 jogos, vai ser mais um exemplo, vai ser mais uma metáfora mesmo, apesar de eles não sempre detestar, em vários momentos ele fala isso não é uma metáfora, isso não é uma metáfora. Eu posso discutir isso mais pra frente, eu não tenho certeza se isso vem nesse capítulo, mas eu posso discutir também toda a minha visão sobre a questão da metáfora em Deleuze e como que eu proponho uma solução, às vezes, para isso. Mas, enfim, vamos tomar aqui que é mais importante. Georges Dumézil, não sei se é assim que pronuncia, Georges Dumézil, que é um autor bastante... Nossa, na França, nessa época, parece que ele é bastante trabalhado. Tá? Se eu não me engano, ele é bastante presente também no Paul Virilio, que é um autor também muito caro a Deleuze. Inclusive, cada palavra tem uma explicação grande, né? Mas como eu falei, vai diminuindo isso, talvez. Mas Paul Virilio é um autor que eu também pretendo bastante estudar, né? Eu falei que no vídeo de introdução eu falei que eu pretendo Bergson em algum momento, e eu pretendo antes Paul Virilio.
O polvilho está bastante presente aqui no texto dele, tem alguns vários momentos, mas daqui a pouco já surge. Inclusive quando ele vai mencionar aqui o Capitães da Areia e tudo mais, do Jorge Amado. Mas, por exemplo, me parece que essa questão de máquina de guerra, de máquina e de guerra, que é tratada aqui, então essas conotações são conotações do polvilho, então já mostrando a importância desse autor aqui para esse texto, né? E aí o polvilho também é um que faz referências, se eu não estou errado, do Jorge do Mésio, um bocado, bastante. Então tá aqui, Jorge do Mésio, em análises decisivas da mitologia indo-europeia, mostrou que a soberania política, ou dominação, possuía duas cabeças. Então ele vai fazer, Jorge do Mésio, uma análise da mitologia indo-europeia e vai demonstrar que essa política de soberania e de dominação tem duas cabeças, uma dupla articulação. Então tem dois polos que se conjecturam essa força de dominação, essa força de soberania política. Então tem duas cabeças, a do rei mago e a do sacerdote jurista. Aí ele dá alguns exemplos, Rex e Flamen, Raj e Brahma, Rômulo e Numa, Varuna e Mitra, o déspota e o legislador, o ceifeiro e o organizador. Então, valeria desenhar praticamente um gráfico, não sei se eu tenho aqui um recurso de lousa e tudo, vamos ver. Mas então teriam essas duas cabeças, que são os elementos aqui que a gente vai ver, os aparelhos de Estado. Então teria essa questão do déspota e o legislador. É um dos exemplos que eu pensei aqui, que me parece um dos mais nítidos, que explicitam melhor. Aí tá aqui. E sem dúvida, esses polos opõem-se, termo a termo, como o claro e o escuro, o violento e o calmo. Então dá para colocar então que o déspota e o legislador como esse o violento e o calmo, por exemplo. O pacificador, vamos dizer assim. O rápido e o grave, também interessante. O terrível e o regrado. O liame e o pacto. O liame é um termo muito usado aqui nesse texto, né? Uma palavra que a gente usa menos, né, no nosso português, nossa língua, nas nossas conversas. Então, para mim, pelo menos, ele fica menos significado, assim, né? Ele fica um pouco mais... Mas, enfim, o liame e o pacto. Mas sua oposição é apenas relativa. Funciona em dupla, em alternância, como se exprimissem uma divisão do uno ou compusessem, eles mesmos, uma unidade soberana. Então, esses dois formam a unidade. Então, meio que não há unidade de soberania ou de dominação política, segundo as análises do Dumésio na mitologia indo-europeia. Não há unidade política senão nesse compacto aí. E aí tem uma citação. Ao mesmo tempo antitéticos e complementares, necessários um ao outro, e por conseguinte, sem hostilidade, sem mitologia de conflito. Cada especificação num dos planos convoca automaticamente uma especificação homóloga no outro. E ambos, por si sós, esgotam o campo da função. Aí continua, fora da citação. São os elementos principais de um aparelho de estado que procede por 1, 2. Distribui as distinções binárias e forma um meio de interioridade. É uma dupla articulação que faz do aparelho de estado um extrato. Extrato me parece um conceito demasiado vago, então me parece que a palavra extrato já serve
suficiente para a gente dar conta do que seria um extrato em si. Então, uma densidade, uma espessura. Então, realmente, se eu não me engano, coloca como espessamento aqui nas conclusões aqui, quando vai explicar extrato. Então, vamos dizer assim, com o aparelho de estado como um conceito conciso, provisoriamente aqui. Mas o mais importante aqui desse trecho final foi a questão da interioridade. Então, o estado, então, procede por 1, 2, distribui as distinções binárias e forma um meio de interioridade. Tá bem. Então, interioridade, então, vai ser, vamos dizer assim, que teriam formas de interioridade, da qual uma forma de interioridade específica é o aparelho de estado. Claro que mais ou menos específica, vão ter diferentes estados, né? Mas a concepção de um aparelho de estado vai operar, então, por essa forma de interioridade, uma dada forma de interioridade. Então, vai ser uma forma conceitual, por exemplo, né? Então, um conceito, uma interioridade, né, nesse sentido, não sei se eu estou sabendo ser tão categórico, né? Mas, então, uma interioridade, uma forma de categórica, né? Uma forma que a gente interioriza, é uma forma que a gente simboliza, que a gente traduz por um modelo, que a gente vai compartilhar esse modelo e vai compartilhar essa interioridade, vamos dizer assim, né? Uma forma de código mesmo que a gente vai compartilhar. Vou colocar mais ou menos assim. Vou dar continuidade. Note-se que a guerra não está incluída nesse aparelho. Então, como a gente vai ver, a guerra tem a ver com a exterioridade. Então, a guerra não está nesse modo de interioridade, que é o rei e o jurista, ou que é o déspota e o legislador, ou que é esses dois campos aí do terrível e do regrado. Esse terrível, a gente vai ver também, não faz parte, não dispõe da guerra, não está na guerra, enfim. E na verdade, essa dupla articulação não dispõe de exterioridade, então é uma interioridade. Nota-se que a guerra não está incluída neste aparelho. Ou bem, o Estado dispõe de uma violência que não passa pela guerra. Ele emprega policiais e carcereiros, de preferência a guerreiros. Não tem armas e delas não necessita. Age por captura mágica imediata. Agarra e liga. Então, esse agarra e liga me parece também já conotando a ideia do déspota e do legislador, impedindo qualquer combate. Ou então, o Estado adquire um exército, mas que pressupõe uma integração jurídica da guerra, uma organização de uma função militar. Aqui tem uma nota, vou ler a nota também. O Estado, conforme o seu primeiro polo, Varuna, Urano, Rômulo, opera por liame mágico, tomada ou captura imediata, não combate e não tem máquina de guerra. Ele liga isso é tudo, conforme seu outro polo. Não, ele liga isso é tudo. Conforme seu outro polo, Mitra, Zeus, Numa, apropria-se de um exército, mas submetendo-o a regras institucionais e jurídicas, que o convertem tão somente numa peça do aparelho de Estado. Por exemplo, Marte Tivaz, não sei se eu estou lendo certo, não sei nem que idioma seria isso. Acho que é Marte normal e Tivaz eu não sei. Não é um deus guerreiro, então aparentemente Tivaz é o Marte também. Mas um deus jurista da guerra. Tá? Então, o que isso significa?
que o Estado ele arrebata, né? Então o Estado ele é colossal, vamos dizer assim. Então ele rende, não é que ele faz guerra, ele rende, né? Então ele captura e, né, é uma conotação que vai ter que ser pegar no ar, digamos assim, vai ser difícil de né, já é uma conotação que está um pouco propondo uma proposta diferente, assim, então não é bom que a gente traduza por algo que a gente também já tem, já conhece, já usa. É interessante que a gente pense realmente uma novidade, digamos, do pensamento, pelo menos não que seja propriamente deleuziano, mas né, usando aqui o Dunésio e tudo, mas que a gente em si inaugure essa nova conotação e a gente vai colocando, captando o sentido disso também no decorrer do texto. Mas então, o rei, o déspota, o mago porque ele usa isso como, ele fala que é mágico, né, muitas vezes, o violento, o terrível. Então é isso que ele faz, ele toma de assalto, digamos assim, né? É isso que é esse primeiro polo, esse polo então que rende, que arrebata, que toma de assalto, e um outro polo que vai pacificar isso por meio da lei, né? Por meio da jurisdição, por meio do regramento, né? Das regras institucionais, vai institucionalizar isso, vai falar assim, esse aí que veio aqui e foi terrível com você, vamos discutir, vamos brigar não, tá tudo dentro da lei, vamos explicar o que é a lei para você, e aí você vai compreender e vai respeitar esse déspota. Não é bem assim, não vamos agredir ele porque ele é terrível, porque ele é o déspota, porque ele é o rei, porque ele é o violento, então não vamos agredir ele. Na verdade, isso é institucional, isso está certinho, vamos conversar aqui que a gente vai bem aderir aqui nesse pacto. Né? Então seria mais ou menos o duplo polo que seria que principaria aí no aparelho de Estado. Então ele até coloca aqui que ao invés de guerra, né, teria uma função militar. Então, vamos supor, um Estado quando guerreia com outro também não é tão guerra assim, visto que tem uma guerra institucionalizada, né? Então, é um certo tipo de jogabilidade compactuada ali também, vamos dizer assim, né? Que não pode várias coisas nessa guerra, então tem regras, porque a gente vai ver que todo o tempo o aparelho do Estado vai regrar, vai mediar, vai regulamentar, vai regular os movimentos, as velocidades, né? E então mesmo os exércitos vão ser bastante institucionalizados, mesmo os combates vão ser combates também com um certo manual de instrução, assim, com uma certa jurisdição também, dentro do conceito de aparelho de Estado. Enquanto o conceito de aparelho de Estado vai sempre, digamos, respeitar essas jurisdições também. Então, relendo, nota-se que a guerra não está incluída neste aparelho, ou bem o Estado dispõe de uma violência que não passa pela guerra. Ele emprega policiais e carcereiros, de preferência guerreiros, mas não tem armas e delas não necessita, e age por captura mágica imediata. Agarra e liga, impedindo qualquer combate. Ou então o Estado adquire um exército, mas que pressupõe uma integração jurídica da guerra e a organização de uma função militar. Essa coisa da questão militar também foi o que eu trabalhei num certo momento no TCC. Meu TCC ele comentava sobre eu usei um conto do Caio Fernando de Abreu, e nesse conto tinha um militar, e a gente fez uma análise desse militar, e o militar, ele necessariamente ele passa por essa dupla articulação, inclusive, né? Acho que é um bom exemplo aqui, que um sujeito militar, ele passa por essa dupla articulação, né? Onde ele é obrigado a ir lá a se apresentar, né?
ele então tem essa força maior que o impõe que ele vá lá e que ele seja já de antemão, esteja à mercê, digamos, que já esteja arrebatado, que ele já vai vencido, digamos, o que eles falarem ele tem que fazer. E por outro lado também ele vai sendo integrado no conjunto jurídico do que ele deve, do que não deve fazer, de como que vai ser subjetivado, digamos, ele vai ser inscrito nessa interioridade militar. Então ele vai vai receber instruções, né? Ele vai receber técnicas e tal, de como vai se apresentar, se ele vai de calça, se ele vai com documento, e cada vez mais ele vai então recebendo signos, vamos dizer assim, né? Mesmo com a graduação dele, conforme ele vai crescendo, enquanto conjunto de signos da interioridade também que ele vai dispondo, né? Que ele vai absorvendo. Então, para mostrar um pouco essa dupla articulação aí, é um exemplo e que mais para frente pode ser que a gente vai discutir também. Quando a máquina de guerra em si mesma parece efetivamente irredutível ao aparelho do Estado, exterior à sua soberania, anterior a seu direito. Então, essa questão do direito é uma questão de interioridade, que na exterioridade não há. Então, na exterioridade, que seria anterior, na verdade, né, que você estaria lá antes, desde sempre, a exterioridade, e que a interioridade que inaugura uma moda, digamos assim, que inaugura uma restrição, que inaugura uma imposição, né, e que em última análise não haveria antes, né. Então, ela vem de outra parte. Indra, o deus guerreiro, opõe-se tanto a Varuna como a Mitra. Então, aí um trecho do Dumésio também. Não se reduz a um dos dois, tampouco forma um terceiro. Seria antes como a multiplicidade pura e sem medida. A multiplicidade já aparecendo, né? Como um conceito bastante importante. Então, seria antes como a multiplicidade pura e sem medida. A malta, irrupção do efêmero e potência da metamorfose. Então, vou seguir lendo, depois eu explico mais. Desata o liame, assim como trai o pacto. Então, vamos dizer assim que a exterioridade reflete um pouco esse campo do... Não sei se é tão bom dizer do real, em Lacan, digamos, mas reflete um pouco a questão da exterioridade, diz respeito ao que o Deleuze também chama de fora, em muitos momentos, né? E que diz respeito a esse também desamparo, a essa indiferença universal, esse vazio e caos da existência, do tempo, da natureza, né? Esse vazio que é a existência e tudo mais. Então, nesse sentido, também esse que não é exatamente um terceiro em relação a ser um polo, é simplesmente exterior, né? Ele está na exterioridade, ele está na multiplicidade, ele está nessa irrupção do efêmero, como coloca aqui, e, portanto, ele desata o liame, assim como trai o pacto, ou seja, ele é indiferente ao rei ou à jurisdição, ele fala, bicho, se é violento, então quer dizer nada para mim. Ou isso você tá com o pacto aí, ou não quer dizer nada para mim, né? Mais para frente até a gente vai ver esse sentido como do absoluto, né? Enfim, faz valer um furor contra a medida, uma celeridade contra a gravidade, um segredo contra o público, uma potência contra a soberania, uma máquina contra o aparelho. Testemunha de uma outra justiça,
às vezes de uma crueldade incompreensível, mas por vezes também de uma piedade desconhecida, visto que desata os liames. Nota 4. Sobre o papel do guerreiro como aquele que desliga, né? Falou do que liga, né? Do que agarra e liga, então do guerreiro como que desliga e se opõe tanto ao liame mágico quanto ao contrato jurídico. Então, citando Dumésio, a análise do furor. Depois, vive cada coisa em relações de devir. Devir é um conceito-chave em Deleuze, eu posso comentar daqui a pouco. Em vez de operar repartições binárias entre estados no sentido da palavra mesmo, não o estado mesmo, dos estados, das situações, né, sei lá. Todo um devir animal do guerreiro, todo um devir mulher, que ultrapassa tanto as dualidades de termos como as correspondências de relações. Sobre todos os aspectos, a máquina de guerra é de uma outra espécie, de uma outra natureza, de uma outra origem que o aparelho de Estado. Então aqui a gente está sendo já bem introduzido, né, nesses conceitos todos. Então ele coloca assim dessa não correspondência, dessa absoluto, né, do que eu já falei também do absoluto. Então dentro aí dessa característica desse, que ele ainda não falou muito aqui um nome, né? Ele colocou agora no final sobre a máquina de guerra, mas é esse guerreiro, né? Então, esse guerreiro enquanto máquina de guerra, vamos dizer assim, enquanto devir máquina de guerra. E então essa relação não, como que eu vou dizer, não tem uma fidelidade também exatamente com esses acordos, com as coisas, senão é um puro acontecimento, uma pura multiplicidade. Então, se de repente eu mudar de ideia, eu mudo sem questão alguma, né? E é meu direito, digamos assim, estar na exterioridade, estar mudando de ideia, estar fazendo livremente até, sem sequer ter uma ideia exatamente. Então, essa seria a natureza, né? Seria que outra palavra dá? A espécie e a origem, que são outras, né? Então, é outra. Então, se o aparelho de Estado tem todo um regime lógico, a máquina de guerra tem um outro regime lógico, que essa é a grande questão nômade sedentária aqui do texto, de que no sedentarismo tem toda uma forma de uma concepção de ideia, uma concepção de mundo, né, de interioridade, de como vai ser lido o universo, enquanto que no nomadismo o mesmo universo, o mesmo campo teria uma outra conotação, um outro regime lógico, teria uma outra constituição de tudo que for acontecer. Então, de família, de trabalho, de país, de povo, de terra, de tudo. Então, sob todos os aspectos, a máquina de guerra é de uma outra natureza, de outra espécie, de uma outra origem que o aparelho de Estado. E aqui a gente vai entrar nos jogos. Então, mais ou menos fim dessa parte do Dumésio, e a gente vai entrar na questão dos jogos, que é até engraçado porque vai falar sobre o xadrez e o jogo Go, que é um jogo, se eu não estou errado, japonês. E é engraçado porque um pouco antes da gravação aqui estava tendo a Copa do Mundo de xadrez e teve o desempate aí do grande mestre brasileiro Luiz Paulo Supp, que ele venceu. Então a gente está um pouco comemorando aqui a Copa do Mundo de xadrez, essa primeira rodada. E a gente vai falar do xadrez aqui agora. Seria preciso tomar um exemplo limitado. Comparar a máquina de guerra ao aparelho de Estado segundo a teoria dos jogos. Como eu disse, não me parece que é a teoria dos jogos, uma coisa assim, desse jeito, seria um pouco uma imagem que a gente vai fazer aqui a partir de dois jogos. Sejam o xadrez e o Go.
do ponto de vista das peças, das relações entre as peças e do espaço concernido. O xadrez é um jogo de estado, ou de corte, ou corte, não sei bem. O imperador da China o praticava. As peças do xadrez são codificadas, têm uma natureza interior ou propriedades intrínsecas, de onde decorrem seus movimentos. Então, seria essa natureza interior, então, essa interioridade aí, naturalizada, vamos dizer assim, e essas propriedades intrínsecas, esses códigos, né, ele até falou que são codificados, então é codificado para que seja intrínseco, para que seja justamente o código também dos seus movimentos, de suas posições, seus afrontamentos. Elas são qualificadas, né? Então esse qualificado aqui também não é uma palavra fraquinha exatamente. Qualificado aqui seria interiorizável mesmo, seria a gente atribuiria uma qualidade, vamos supor, se fosse um sujeito, esse sujeito vai ter, dada a qualidade, dada a propriedade, portanto, dado o código, dada linha de vida, enfim, parecido assim. Né, o qualificados aqui, como eu digo, não é só um contexto simples, é um contexto já de especificação, serão determinadas e teriam essas qualidades, significam então essa natureza, vamos dizer assim, naturalizada, né? Então eu coloquei. Então elas são qualificadas. Um cavaleiro é sempre um cavaleiro. Um infante, um infante. O fuzileiro, um fuzileiro. Cada uma é como um sujeito de enunciado, dotado de um poder relativo. E esses poderes relativos combinam-se num sujeito de enunciação, o próprio jogador de xadrez, ou a forma de interioridade do jogo. Então, muito interessante, então ele quer dizer o quê? Cada peça, então, do jogo de xadrez vai ter uma interioridade, vai ser codificada, cada uma vai ter uma natureza possível própria, vai ter uma condição de possibilidade própria. Então, ali eles não são sujeitos livres, vamos dizer assim, eles são sujeitos com determinados cacuetes e vão ser assim determinados e é contra a regra você desfazer isso. Então, eles são sujeitos de enunciado nesse sentido, porque eles são etiquetados, né? Eles são movidos, vamos dizer assim. Então, o sujeito denunciado vai ser esse conceito, um parto para mim tratar dele. Ele tem muito a ver com a linguística e com Lacan, desse período aqui, que eles estão tentando escrever e saltar desse período, né? E então tem muito a ver com a linguística e com Lacan, mas dizer que é um sujeito denunciado significa que é o sujeito ordenado, né? Aquele que eu falo, você vai fazer isso. Então, esse que vai fazer isso é o sujeito denunciado, e o que fala você vai fazer isso é o sujeito de enunciação. É isso que ele está falando aqui. Então, o jogador de xadrez é o sujeito da enunciação e a peça é o sujeito denunciado. É uma peça e não um sujeito. O próprio jogador de xadrez ou a forma de interioridade do jogo. Então, a forma de interioridade do jogo, aquele que vai imperar a forma de interioridade, aquela que vai imperar esse jogo de enunciação, será o sujeito jogador, né? Que vai operar essa interioridade que é o jogo. Beleza? Acho que eu consegui passar bem por esse passo, né? Então, enunciação e enunciado, então vale a pena mencionar. Enunciação é o ato de dar enunciados ao mundo, à vida. Então, é o ato de dar ordens, digamos assim, ou de ordenar, é o ato de organizar, ou de inferir, ou de atuar, né? Ou de intervir, ou de colocar, enfim, né? Esse gesto, a enunciação, então, se passa nesse lugar
da produção de efeitos, e o enunciado é esse código, né? É essa ordem, né? Essa gramática posta, assim. Então acontece muito na clínica, por exemplo, essa questão do enunciado. Então, o que dizem que eu sou, né? Então, aqueles que dizem são sujeitos de enunciação, talvez. Mas eu, enquanto acato o que dizem que eu sou, aí eu sou um sujeito de enunciar, eu sou um sujeito enunciado, né? Então, esse enunciado vai, talvez, codificar, então, meu comportamento. Então, alguém fala que eu sou tal coisa, eu vou acabar me tornando aquele rótulo, aquela posição, aquele lugar. Então, vou passar agora para o jogo do Go. Então, os peões do Go, ao contrário, são grãos, pastilhas, simples unidades aritméticas, cuja única função é anônima, coletiva ou de terceira pessoa. Ele avança. Pode ser um homem, uma mulher, uma pulga ou um elefante. Os peões do Go são os elementos, então quer dizer assim, cada peça do Go não tem essa distinção, não é diferente dos demais, é anônimo, é qualquer, cada um é seu cada um, né? Apenas isso, sem hierarquia das peças, sem distinções, sem outras, enfim, nesse aspecto. Os peões do Go são os elementos de um agenciamento maquínico não subjetivado, sem propriedades intrínsecas, porém apenas de situação. Então, segundo a minha maneira de colocar, eles são mais as suas disposições do que personalidades, assim. Eles são menos... são mais impessoais, vamos dizer assim também, para jogar aqui um pouco com o texto. E sendo impessoais, eles são mais de situação, mais de momento, mais de composição do que está acontecendo ao meu redor, mais de disposição nesse sentido também. Por isso, as relações são muito diferentes nos dois casos. No seu meio de interioridade, as peças de xadrez entretêm relações biunívocas entre si e com as do adversário. Suas funções são estruturais. Um peão do Go, ao contrário, tem um meio de exterioridade, ou relações extrínsecas, com nebulosas, constelações, segundo as quais desempenha funções de inserção ou situação, como margear, cercar, arrebentar. Sozinho, um peão do Go pode aniquilar sincronicamente toda uma constelação, enquanto uma peça de xadrez não pode, ou só pode fazê-lo diacronicamente. Aí tem uma questão, eu não conheço muito o jogo do Go. Em dado momento eu tentei procurar as regras, mas foi na época do Pokémon Go, então atrapalhava muito as minhas pesquisas também. E, bom, não dei seguimento, não é tão do meu interesse assim, ou não foi tanto suficientemente do meu interesse assim. O xadrez é efetivamente uma guerra, porém uma guerra institucionalizada, regrada, codificada, com um fronte, uma retaguarda, batalhas. Aí tem um problema bem pessoal, que o meu estilo no xadrez, eu gosto de jogar xadrez, e o meu estilo é problematizar, assim. Ainda seguem todas as interioridades das peças, mas eu tento piorar essa questão do front, da retaguarda aí, eu deixo tudo escangalhado no tabuleiro, tento criar um deserto, vamos dizer assim, no campo teresiano, mas enfim, uma piadinha minha aqui sem graça. Sem graça não, é engraçado, mas
Mas vocês não fazem ideia, só isso, talvez. Mas eu sou ruim. Retomando. O próprio do Go, ao contrário, é uma guerra sem linha de combate, sem afrontamento e retaguarda. No limite, sem batalha, pura estratégia, enquanto o xadrez é uma semiologia. Enfim, não é em absoluto o mesmo espaço. No caso do xadrez, trata-se de uma distribuição num espaço fechado. Portanto, ir de um ponto ao outro, ocupar o máximo de casas com o mínimo de peças. Né? O que no xadrez se chama de atividade das peças, que é as peças estarem colocadas de maneira que ela ocupa o máximo possível, né? Digamos que o movimento dela se estende o máximo possível. No Go, trata-se de distribuir-se num espaço aberto, ocupar o espaço, preservar a possibilidade de surgir em qualquer ponto. Esse ponto aqui eu acho um dos mais decisivos, um ponto que, querendo ou não, ele coabita o tempo inteiro na questão nômade. É essa frase, que não está tão destacada aqui, mas eu faço questão de destacar. Preservar a possibilidade de surgir em qualquer ponto. Isso me parece um ponto bastante central, bastante pertinente, essencial. Central não, a gente vai ver que é um problema dizer central nesse campo, mas seria bastante importante mesmo essa questão do preservar a possibilidade de surgir em qualquer ponto. O movimento já não vai de um ponto ao outro, mas devém perpétuo, sem alvo nem destino, sem partida nem chegada. Espaço liso do Go contra espaço estriado do xadrez. Nomos do Go contra estado do xadrez. Nomos contra polis. É que o xadrez codifica e descodifica o espaço, enquanto o Go procede de modo inteiramente diferente. Territorializa-o e desterritorializa. Fazer do fora um território no espaço. Consolidar esse território mediante a construção de um segundo território adjacente. Desterritorializar o inimigo através da ruptura interna de seu território. Desterritorializar-se a si mesmo renunciando, indo a outra parte. Uma outra justiça, um outro movimento, um outro espaço-tempo. Então, mais ou menos fim desse trecho, ele vai voltar a falar do Dumésio. Então, é realmente uma imagem, tá? Então, não tem noção do como é o Go. O xadrez, ele realmente não sai muito do que é o xadrez, mas que ou não, ele enfatiza pontos que no xadrez poderia também, enfim. Isso eu quero dizer que são exemplos, são imagens que o Deleuze está usando realmente para poder ajudar a comentar sobre essa distinção entre os nômades e os sedentários, e esse modo de ocupar o espaço e tal, esse regime de signo, né? Mas esse regime simbólico, né? De como compreender, de como ler a situação ou o espaço, né? E esse que é o mais importante. Ele aqui faz uma parte aqui falando sobre o espaço liso e o espaço estriado, que é um outro capítulo, tem um capítulo só sobre isso nesse livro do Platôs, né? Onde o espaço estriado, ele vai comentar daqui a pouco também, mas é esse todo metrificado. Então o espaço do sedentário ou do aparelho de estado é um espaço todo segmentado, todo metrificado, todo coordenado, né? Com uma cor, tudo com pontos coordenáveis, no sentido de coordenada também, né? Sempre metrificado realmente e tornado
sintetizado, vamos dizer assim, colocado no lugar, num lugar certinho, específico, quadrado, reto, angulado, com distâncias certinhas, com tudo posicionado a uma dada maneira e regulado nas suas movimentações e nas suas, não chega a ser nem movimentação, a gente vai ver, mas nos seus deslocamentos, nas suas trocas de lugar, no seu trânsito ali, vai estar tudo realmente metrificado, tudo. Enquanto que no espaço liso, é um espaço solto, então não tem tanto esse regime de velocidade que vai regular as velocidades, não vai ter medida, vai ser um ponto assim que não, como se fosse colocar as peças no xadrez, como se fosse jogar as peças assim em cima do tabuleiro, não vai parar nas casas certinho, centralizado lá na casa certinho, vai estar do jeito que for ali, né? Então, aí ele faz uma questão do nomos do Go contra o estado do xadrez, ou nomos contra a polis. Não pesquisei o suficiente também sobre, mas o nomos parece ser um modo político de organização, de grupo e tal, uns sócios, mas não consegui compreender bem em que período que se cunhou a ideia de nomos, né? E não consegui entender bem quais são os regimes ali da lei do nomos, como a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco eu digo não hoje, mas no texto. Em detrimento desse do estado da polis, mas seria, digamos, o nomos é uma forma de orientar o grupo, ou uma sociedade, um povo, e o estado, então, seria esse outro modo. O que mais ele falou aqui dos liso do estado? Tá, acho que foi o suficiente. Essa questão do territorializa, desterritorializa, ela é bastante presente, muito presente, a gente vai ver. Mas já diz respeito a essa outro regime lógico. Então, a gente vai ver mais pra frente mesmo, eu acho que vale a pena deixar para ficar mais pra frente, que daí ele fica mais específico. Mas o Estado muito mais reterritorializa, então tudo já está territorializado e cada vez mais vai ter esse policiamento e essa garantia de que vai estar daquela maneira sempre, ou da próxima maneira que seja, mas vai estar sempre reterritorializado, enquanto que no Nômade vai ser uma questão de territorialização, né? A gente vai ver que o Nômade pode ficar no mesmo lugar, ele não necessariamente fica para lá e para cá necessariamente, ele pode passar anos no mesmo lugar e ainda ser nômade no seu regime lógico, no seu regime de nomos, por exemplo, né? Ele pode ser ele pode estar no acampamento, ele pode, né, enfim, se territorializar. A questão é que o nômade ele territorializa, então ele lida bem com a desterritorialização, ele se desterritorializa também, então ele não necessariamente se fixa ou se confunde com um espaço, com uma pessoa, com um emprego, ele não se confunde nessa identificação, né? Mas ele é capaz de desterritorializar-se dessas identificações, assim, onde a gente se fixa, onde a gente fala assim, não, este lugar sou eu, né? Esse painel, esse fundo aqui sou eu, se eu mudar aqui já não vai ser eu que, né? Se eu mudar minha roupa, se eu mudar como pessoa, se eu trocar de nome, o nômade ele se desterritorializa com mais facilidade e territorializa o caos, digamos assim, ele é capaz de ir para o desconhecido, de conhecer uma coisa, de desbravar, de ir em direção ao novo, né? Mais ou menos por aí, dizendo aqui de uma maneira mais vulgar, assim, mais pop também, tá? A gente está com 1h10, né? Quase, 1h09. Deixa eu só entender aqui como que vai. Acho que eu vou ler um bocado agora. Primeiro porque eu já fiz bastante introdução interessante, né? Tipo, já era bastante introdução útil. Segundo que agora a gente volta a dizer da dupla articulação em relação a essa esterilidade dessa dupla articulação.
Então vamos lá. E só por último, então, uma outra justiça, um outro movimento, um outro espaço-tempo. Então, isso vai ser bastante enfatizado, porque tem injustiça entre os nômades, tem outro movimento, tem outro espaço-tempo, né? Mas vai ser tudo de uma outra, com outros valores, com outros princípios, respeitando outras concepções-chave, vamos dizer assim. Eles chegam como o destino, sem causa, sem razão, sem respeito, sem pretexto. Impossível de compreender como eles penetraram até a capital. No entanto, aí estão eles. E cada manhã parece aumentar seu número. Luc de Roche, não sei como seria essa leitura, pôs em evidência um mito banto que nos remete ao mesmo esquema. Nicôngulo, imperador autóctone, organizador de grandes obras, homem público e de polícia, entrega suas meio-irmãs ao caçador Mibid. Mas talvez seja, nem sei que idioma é isso, não sei ler. Que a esse caçador Mibid, que primeiro o ajuda, depois vai embora. O filho de Mibid, o homem do segredo, junta-se ao pai, mas para retornar de fora, com esta coisa inimaginável, um exército, e matar Congolo com o risco de refazer um novo estado. Aí tem uma nota de rodapé, Luc de Roche, aqui alguma coisa, a origem do estado, que está escrito em francês. Insiste no caráter público nos gestos de Congolo, por oposição ao segredo dos gestos de Mibid e de seu filho. O primeiro, notadamente, come em público, enquanto os demais se ocultam durante as refeições. Veremos que a relação essencial do segredo com a máquina de guerra, tanto do ponto de vista do princípio, como das consequências, espionagem, estratégia e diplomacia. Os comentadores salientaram com frequência essa relação. Então, rápido, ele vai explorar isso daqui a pouco, mas rapidamente, você vê que ele está sempre opondo esse público e esse segredo. Então, o Estado quer tudo público, enquanto que o nômade ele é do enigma, né, do segredo, ele não se explicita, não se justifica, né? Então, por isso também o segredo, nesse sentido de que o meu movimento não lhe diz respeito, vamos dizer assim, ou você não precisa prever a minha vontade, ou eu não preciso me expor na minha verdade, vamos dizer assim. Então, estou poetizando um pouco aqui a respeito disso. E esse princípio também, esse começo aqui foi bem interessante, que eles chegam como o destino, sem causa, sem razão, sem respeito, sem pretexto. Então, fazendo jus ao que é a guerra, me parece, mais uma vez, que essa guerra diz respeito a uma guerra muito do Polverilho, esse conceito que o Polverilho usa muito nos seus textos sobre uma guerra absoluta, né? E que é esse solto, esse eu pego, faço, e essa forma também de crueldade que eu também vejo muito presente em Deleuze. Deleuze, ele é muito, como eu disse até na outra introdução, ele é meio bonzinho, ele é meio não do conflito, muitas vezes. Tem um texto Conversações, onde ele faz uma carta a um crítico severo, né? Onde ele é bastante do ataque, assim, também, do revide, né? Mas eu vejo ele também, tem até um texto que eu não li, acho que ele só tem em inglês, que se chama Dark Deleuze, e eu vejo muito isso também. Eu vejo como Deleuze também, ele, de certo modo, compacta. Não, assim, se eu vou falar vai ficar feio, mas ele, de certo modo,
ele admite o caos, ele compreende, de certo modo, a crueldade. Então, eu também vejo o Deleuze, né, ele fala do pensamento como violência, então o violento está muito presente no Deleuze. Então, ele não enfatiza tanto, assim, em si mesmo, assim, essa atmosfera, vamos dizer assim, mas eu vejo que Deleuze também, ele consegue lidar melhor com a violência, com o caos, com a esterilidade, né, que em geral vai assustar muito os sedentários, né, que em geral vai perturbar o sujeito do aparelho de Estado, né, o indivíduo, né. Então são sujeitos que isso já vale dizer. Então a questão da modernidade, da pós-modernidade já toca um pouco por aí. Eu vou só dizer por cima por hora, né, para não entregar muito jogo, para a gente seguir com interesse aqui também, né, mas isso de lidar com a exterioridade, lidar com o forte, lidar com o rasgo das suas ideias, lidar com o inimaginável, lidar com o incompreensível, sem destino, sem causa, sem razão, sem respeito, sem pretexto. Isso diz respeito a essa exterioridade, que diz respeito aí ao caos, enfim, a esse regime lógico que lida naturalmente, digamos assim, com isso. Naturalmente, eu digo de forma menos polêmica, menos de susto, de espanto, de rasgo, assim. Até né, tem esse feitio, sim, de você, na sua perspectiva, no seu perspectivismo, vamos dizer assim, você ser surpreendido, você ser assustado, né? Então, você pego de assalto também, mas é diferente, né? No sedentário, isso atormenta e principalmente me parece que isso é interiorizado no sedentário. Então, sofre essa interiorização e essa interiorização justamente se estilhaça, se perturba, se atormenta ou se fragmenta mesmo com a exterioridade, com esse aberto, né? Então, né, esse campo aberto já seria o suficiente para talvez destruir, arriscar muito a interioridade desse sujeito que, portanto, né, se tiver muito interiorizado com o aparelho de Estado, por exemplo, uma situação imprevisível já pode ser o suficiente já para espantar ele, para traumatizar, por exemplo, né? Claro que isso merece um tempo imenso de explicar melhor, né? Assim, explicar que eu digo de cuidar de mal entendidos, né? Que é muito rápido também. Mas é isso aí, né? O pensamento é mais ou menos esse. E vamos seguir. Aqui. Então, ele coloca então desse gnolo, como que é? Nicôngolo, e esse Mibit. E esse Nicôngolo é o imperador das grandes obras, homem público de polícia. E o Mibit seria o homem do segredo, né? Esse sujeito mais inimaginável, assim. Aí coloca aqui. Entre porque é uma palavra muito cara a Deleuze, essa questão do entre uma coisa e outra. Então, para Deleuze, em geral, a gente não é ou uma coisa ou outra. Daqui a pouco a gente já vai passar por isso. Mas a gente está entre uma coisa e outra, né? Que, enfim, seria essa coisa mais difusa. A gente sempre seríamos mais verdadeiros se respeitando o quão difusos somos, vamos dizer assim. Entre o estado despótico, e não só, né? Também tem a relação do entre mesmo. Então, eu vou avançar, mas dizer que não é só isso, tá? O estado despótico, mágico, e o estado jurídico, que compreende uma instituição militar, que haveria essa fulguração da máquina de guerra vinda de fora. Então, por exemplo, o fato de ser dois, essa dupla articulação, quer dizer que não é um propriamente. O fato de não ser um
denuncia o fato de que há uma esterilidade sempre, vamos dizer assim. Então a esterilidade preexiste, persiste e preside, vamos dizer assim. Então, e é nisso de ser entre, de estar, de não, de estar, como que eu vou dizer, de não ser nenhum e nem outro, e de justamente não ser nenhum e nem outro, tipo de colocar-se entre não ser nenhum e nem outro, ou mesmo que habite um e outro, não sê-los, né? Esteja ali de passagem, digamos, que figura ou fulgura a máquina de guerra vinda de fora. Do ponto de vista do Estado, a originalidade... Aqui, esse é um ponto muito chave. Do ponto de vista do Estado, isso aqui é um ponto muito chave para entender a questão da modernidade, por exemplo, a questão do aparelho de Estado, das regras, do fascismo, enfim. Do ponto de vista do Estado, a originalidade do homem de guerra, sua excentricidade, aparece necessariamente sob uma forma negativa. Estupidez, deformidade, loucura, ilegitimidade, usurpação, pecado. Então, nisso do homem de guerra ser original, ser da gênese, ser absoluto, ser singular, ser distinto no sentido de indistinto, e o quanto isso perturba a ótica do aparelho de Estado, as identificações do aparelho de Estado, né, os lugares que o aparelho de Estado conhece, a gramática que o aparelho de Estado conhece e formaliza. Um sujeito sem essa gramática, sem dizer respeito ao Estado, um sujeito absoluto, um sujeito singular, original e espontâneo às vezes. Espontaneidade tem conotações que às vezes Deleuze evita. A originalidade do homem de guerra, sua excentricidade, aparece a questão do excêntrico já é interessante. A palavra excêntrico quer dizer do fora do centro, né? Então não há centro, né? Ele é sem centro também, ele é fora do centro e sem centro. E a questão do centro é muito cara à questão do aparelho de Estado. O aparelho de Estado tem um regime lógico, né? Um regime de signos, onde ele vai sempre centralizar, até que lá no meio, no âmago, tenha um signo chave que diz respeito a toda a cadeia, né? Enquanto que no regime de signo, acho que tem um termo melhor para outro regime de signo, tem também um outro texto, dois regimes de loucos, mas enquanto que no excêntrico, por exemplo, não tem esse centro e é rizomático, como eu coloquei, que é a introdução do Mil Platôs, né? Então, do ponto de vista do aparelho de Estado, a originalidade do homem de guerra, sua excentricidade, aparece necessariamente sob uma forma negativa. Estupidez, deformidade, loucura, ilegitimidade. Então, essa é a coisa do ilegítimo, né? Então, se você não está no legítimo, né? Você saiu do prescrito. Você está contra prescrito, digamos assim, né? Usurpação, pecado. Então, é o que esculhamba nossa regra, nosso pacto aqui, nossa lei. Tá? Então, isso é fundamental para esse texto inteiro que a gente vai atravessar. Isso está na psicologia, né? Isso pode ser problematizado. Isso aqui já dá uma aula, né, inteira, ou um curso inteiro, né, que daria para tirar disso aqui, extrair disso, né? Então, qualquer originalidade. Então, vou dar um exemplo besta, assim, eu tenho um nariz maior, tenho uma orelha menor, qualquer pontinho, né, qualquer
qualquer traço que descodificado é recodificado, digamos, como crime, como loucura, como traço de bruxaria, de maligno, de ridículo, de péssimo, de zoado, de escravo, escravo inclusive no sentido de desprovido de lei, e ao contrário, assujeitado pela lei cada vez mais, um sujeito sem direitos e ao contrário, com a ser imperado, né? Eu estou piorando aqui um pouco para explicar como essa questão é bem universal, digamos, é bem ampla, é bem essencial do ponto de vista com o ponto de vista do Estado, né? Então, qualquer interioridade desmentida aí dentro desse contexto vai ser problemática, né? Vai ser deformidade, estupidez, loucura e tal. E uma aberração, aberrante, né? E esse é um problema, né? Que a modernidade tem, que o aparelho de Estado tem, como lógica no geral, né? Então, em tese, isso tá no moralismo, né? Tá nos conservadores, digamos assim, que isso perde até a força de conceitual, porque daí como se os conservadores fossem só um nicho dentro de uma perspectiva, de uma interioridade. Então não é lá essas coisas, né? É bem pouquinho mesmo. E posso falar um pouco mais sobre essa questão de conservador em outro momento, mas enfim, esse é o principal ponto, né? Que qualquer traço excêntrico, qualquer traço de diferença em detrimento de uma repetição, de um modelo, né? Qualquer coisa que escapa ao modelo perturba os modeladores, né? Aquilo polemiza, aquilo estupefaz, vamos dizer assim, aquele regime de signos. Então, mais uma vez aí, com essa interioridade hiperespecífica, vamos dizer assim. Dumésio analisa os 3 pecados do guerreiro na tradição indo-europeia: contra o rei, contra o sacerdote, contra as leis derivadas do Estado, seja uma transgressão sexual que compromete a repartição entre homens e mulheres, seja até uma traição às leis da guerra, tal como instituídas pelo Estado. Nota 6, Jorge Dumésio, Mito e Epopeia, análise dos 3 pecados que reencontramos no caso do deus indiano Indra, do herói escandinavo Starcateros, do herói grego Heracles. Tá? Então, em outro texto aqui. O guerreiro está na situação de trair tudo, inclusive a função militar, ou de nada compreender. Ocorre a historiadores, burgueses ou soviéticos, seguir essa tradição negativa e explicar que Gengis Khan nada compreende, que ele não compreende o fenômeno estatal, não compreende o fenômeno urbano. Fácil de dizer. É que a exterioridade da máquina de guerra em relação ao aparelho de Estado revela-se por toda parte, mas continua sendo difícil de pensar. Não basta afirmar que a máquina é exterior ao aparelho, que é o axioma. É preciso chegar a pensar que a máquina de guerra, como sendo ela mesma uma pura forma de exterioridade, ao passo que o aparelho de Estado constitui uma forma de interioridade que tomamos habitualmente por modelo, segundo o qual temos o hábito de pensar. O que complica tudo é que essa potência extrínseca da máquina de guerra tende, em certas circunstâncias, a confundir-se com uma ou outra das cabeças do aparelho de Estado,
ora se confunde com a violência mágica de Estado, ora com a instituição militar de Estado. Por exemplo, a máquina de guerra inventa a velocidade e o segredo. Aí esse é um ponto também fundamental. Então a máquina de guerra inventa a velocidade e o segredo. Me parece também muito polvirílio, acho que ele até está chegando já no texto. A questão da velocidade é muito questão para polvirílio. Ele coloca que a gente estaria numa dromologia, né, que a gente está numa política da velocidade hoje em dia e tal. A gente vai chegar a isso no decorrer desse texto também. Então, esse conceito de velocidade vai ser bastante caro aqui nesse texto, bastante importante. E que na tese do filósofo também, Polvirílio, o conceito de velocidade que estaria presidindo as relações, quaisquer que sejam, políticas e sociais e subjetivas, enfim. Seria tudo uma questão de velocidade para Polvirílio hoje, cada vez mais hoje em dia, até que isso se transforme em outro momento. E então, em Polvirílio, a velocidade é bastante importante. E aqui eles colocam que a máquina de guerra inventa a velocidade e o segredo. Então, colocando aí à frente nesse conceito, nessas ideias. Então, por exemplo, a máquina de guerra inventa a velocidade e o segredo. No entanto, há uma certa velocidade e um certo segredo que pertencem ao Estado, relativamente, secundariamente. Então, também tem essa questão do que a gente vai ver lá no final, principalmente do texto. O final vai concluir principalmente esse ponto desse secundariamente. Então, para o Estado, ele vai ter sim uma relação com o segredo e com a velocidade, mas sempre secundariamente, né? Essa é a tese também apresentada pelo Tratado de Nomadologia. Então, o Estado vai ter sim segredo, vai ter sim crueldade, vai ter sim violência, vai ter sim velocidade, vai ter sim inovações, porém sempre secundariamente. Relativamente. Há, portanto, um grande risco de identificar a relação estrutural entre os dois polos da soberania política e a relação dinâmica do conjunto desses dois polos com a potência de guerra. Dumésio cita a linhagem dos reis de Roma, a relação Rômulo-Numa, que se reproduz ao longo de uma série, com variantes e alternância entre os dois tipos de soberano, igualmente legítimos, mas também uma relação com um mau rei, Tulo, Hostílio, Tarquínio, o soberano, a irrupção do guerreiro como personagem inquietante, ilegítimo. Dumésio, Vitra Varuna, Dumésio analisa os riscos e as razões da confusão que podem provir de variantes econômicas. Inclusive, queria mais um cafezinho, meu cafezinho acabou. Inclusive, vale dizer dessa relação meio que bastante mitológica no cinema, nos livros, né? Que é desse sujeito qualquer que se torna imperador, né? Então, seja Gengis Khan, seja até o Lula, daria para dizer, né? Então, tipo, um operário, aquele trampista, aquele cara sem estudo, aquele qualquer, né? Que não foi interiorizado pelo Estado, né? Que faz parte de uma suposta exterioridade, porque ele não seria nenhum trabalhador, como vou dizer, um pobre, né? Digamos assim. Estou tentando formular junto com o texto, mais do que com o Lula em si, né? Então, o pobre seria pior do que o trabalhador, ele estaria mais na exterioridade em relação a ser interiorizado pelo aparelho de Estado. Então, o operário ainda é mais capturado do que o pobre. O pobre está ali na exterioridade, né? Ele está nas sarjetas, está nas ruas, ele está no campo aberto, ele está desregrado, ele está fora de
uma agenda, tá fora como que é o nome? Da folha de pagamento, tá fora às vezes do registro, né? Não tem registro no estado às vezes, não tem moradia, ele é até nômade, até Virílio valoriza isso da questão do nômade. No Virílio, em Paul Virílio, nômade não tem tanta mesma conotação que para Deleuze. Paul Virílio é um urbanista de formação, um arquiteto urbanista. Então, em Paul Virílio, nômade é aquele que não tem situação, não tem uma casa, não tem né, que está sempre em estadia, está de aluguel. Então, isso pro Paul Virílio já seria suficiente para pensar um nômade, né? Então, mas assim, estou enfatizando um pouco essa mitologia que tem muito em filme, em livro, em história, né? Às vezes em situação, história falada dos nossos grupos, assim, que é aquele sujeito que veio do nada e tá com a potência, assim, com prestígio, com sabedoria, com uma força, que atravessa um pouco o samba da hierarquia de quem antes, né, vamos supor, eu sempre fui escoteiro. Escoteiro é por sistema de patrulhas, então o escoteiro tem uma lógica mais ou menos militarizada, coordenada a esse modo. E aí muitas vezes tem o filho de chefe, ele acaba tendo muito mais acesso à informação, o chefe, o pai em casa vai falar algumas coisas do escoteiro, como vai funcionar e tal, então ele é mais introduzido, internalizado ali aos meios do escoteiro, por exemplo. Mas pode ser que venha um garoto, sei lá, que não tem um pai escoteiro, no caso eu sempre fui mais ou menos assim, mas acho que teriam exemplos melhores assim. Então, alguém de roça, por exemplo, seria até mais legal de dar esse exemplo, alguém, porque teria muitos saberes, né? Alguém podia ser da rua mesmo, né? Alguém que vive na rua também seria um ótimo exemplo. Daí entra no escoteiro e tem muitos saberes, sabe fazer nós, aprende a fazer as comidas, aprende a ter a responsabilidade, aprende a acordar cedo, aprende a fazer as coisas, a organizar acampamento ali, aprende a dar instrução, aprende a ter uma didática melhor como monitor e acaba às vezes sendo monitor, por exemplo, antes do filho do chefe ou antes de alguém que foi, sei lá, bombeiro mirim, algo assim. É um exemplo meio besta, deve ter muitos outros exemplos, né? Alguém que não tem uma formação, então, de presidente acaba presidente, né? É um cidadão que acaba presidente, ou sei lá, o Gandhi, por exemplo. O Gandhi ainda tinha formação em direito, né? O Gandhi tem essa questão também que ele estudou, né, direito, então ele tinha um estudo jurídico, né, que é o que ele usou para enfrentar os ingleses ali, né? Acho que do Churchill, se não me engano, né? E o apartheid ali da época. Mas teria sempre essa mitologia, então, desse sujeito que não tem informação, que não é condecorado, que não tem linhagem, mas que vem do deserto, que conhece os mares, que conhece as ruas, que conhece as praças, que conhece só a vida, os amores, as paixões, os vícios, e que de repente ali ele tem um prestígio de conseguir conduzir melhor uma guerra, de conduzir melhor um grupo, de conseguir conduzir melhor uma nação, um povo, ou uma atividade, uma obra. E a mitologia de conflito que há nisso, né? Dos então régios ali, que ocupam posições mais condecoradas, como eles vão reagir a isso, existe essa tensão, se eles vão receber isso bem em função das atividades, em função das operações, em função das necessidades, ou se vão receber isso mal em função do jogo de imagens, em função do jogo no passo a passo do Estado, de um procedimento de honra,
de reconhecimento jurídico e de, enfim, se ele não vai deixar atravessar esse samba em função das necessidades. Tem essa tensão aí que eu queria enfatizar. Poderíamos também invocar os reis de Shakespeare. Nem sequer a violência, os assassinatos e as perversões impedem a linhagem de Estado de formar bons reis. Mas insinua-se um personagem inquietante, Ricardo III, que anuncia desde o início, ou o contrário, né? Pode ser que esteja falando aqui, vamos ver daqui a pouco, mas ou o contrário, né? Alguém que é da linhagem, alguém que está condecorado, alguém que é assim, e que ao mesmo tempo ela abdica, né? O Buda, né? Nesse sentido do príncipe que abdica, o Buda histórico, né? Vamos dizer assim, né? O sujeito que é de linhagem. No caso de Jesus é o contrário, né? Jesus seria o cara que nasceu no celeiro, né? No pasto, no lugar mais chutado possível, mas sem ser assistido de forma real, né? E que passa a ser rei, né? E passa a ser, de certo modo, autoridade pública, né? Então o Jesus também tem essa conotação do pobre que, né, do ninguém, que é alguém por conhecer o todos, vamos dizer assim. Mas eu ia enfatizar agora o outro lado, né? O que mais ou menos abdica do poder, o que tem realeza, mas a partir dessa realeza, né, o estoico lá, né, Júlio César, se não me engano, né, o que a partir dessa realeza horizontaliza, ou a partir dessa realeza humildece, ou a partir dessa realeza também destitui um pouco. Tem um pouco aquele desenho muito legal também, do que põe em tensão todos esses regimes, que é o como que é o nome? Em Busca de Eldorado, né? Então, os dois que querem enriquecer para ser alguém, que são dos pobres, né? Que são ninguém, vamos dizer assim, que são anônimos, que são nômades, né? Não se fixam e tudo mais, estão ali vivendo a vida conforme dá, né? E acabam lá em Eldorado e tudo mais, numa terra perdida, né? Que está sendo descoberta, né? Que está sendo invadida, que está sendo explorada e desbravada e tudo mais. E aí eles caem então em Eldorado, e lá eles têm essa posição de rei, têm essa posição de Deus, né? Mas um deles pretende horizontalizar, um deles pretende destituir esse lugar, né? Então, enfim, essa tensão que eu quis enfatizar, que está bastante presente, então essa tensão está muito presente aí, falando desses lugares que Deleuze está apontando aqui pra gente, está formalizando de certo modo, equacionando aqui pra gente. Mas insinua-se um personagem inquietante, Ricardo III, que anuncia desde o início sua intenção de reinventar uma máquina de guerra e de impor-lhe a linha. Disforme, patife e traidor, ele invoca um objeto secreto sem relação alguma com a conquista do poder de Estado, uma outra relação com as mulheres. Em suma, cada vez que se confunde a irrupção do poder de guerra com a linhagem de dominação de Estado, tudo se embaralha e a máquina de guerra passa a ser concebida unicamente sob a forma do negativo, que já não se deixou nada de fora do próprio Estado. Porém, restituída a seu meio de exterioridade, a máquina de guerra se revela de uma outra espécie, de uma outra natureza, de uma outra origem. Se diria que ela se instala entre as duas cabeças do Estado, entre as duas articulações. Quizás seria interessante dizer que ela ora articula, ora desarticula até. Né? Ora articula, que eu digo, se articula com uma outra, comunica uma outra, né?
ou principalmente a hora desarticula uma a outra, né? A hora desarticula o tirano a jurisdição, a hora desarticula, né? A gente vai entrar nisso mais tarde. E que é necessária para passar de uma a outra. Mas justamente entre as duas, ela afirma no instante, mesmo efêmero, mesmo fulgurante, mesmo sua irredutibilidade. O Estado, por si só, não tem máquina de guerra. Esta será apropriada por ele exclusivamente sob a forma de instituição militar. Então, não acabou ainda a frase, mas vou enfatizar que o Estado, então, não possui máquina de guerra. A guerra é exterior ao Estado. Se o Estado se apropria da guerra, é secundariamente, né? Isso vai ser retomado lá na frente, né? Mas o Estado em si não condiz com guerra. O Estado em si renega a guerra, né? Em função da ordem, em função do conhecido, em função de uma autoridade monótona, vamos mais ou menos dizer assim. É impossível ser monótono, né? Mas é claro, mas não é isso que o Estado compreende. O Estado por si só não tem uma máquina de guerra. Esta será apropriada por ele. Então o Estado vai sim se comunicar, vai sim procurar capturar uma máquina de guerra, exclusivamente sob a forma de instituição militar, e nunca, não só instituição militar, daqui a pouco a gente vai ver que lá no final vai ter esse plot twist, e nunca deixará de lhe criar problemas, justamente para não compreender, não se filiar, não se associar tão bem, assim, não se encaixar bem com a máquina de guerra, né? Donde a desconfiança dos estados face a sua instituição militar, dado que esta procede por uma máquina de guerra extrínseca. Clausewitz, esse sim muito relacionado em Polverilho, muito relacionado em muitos lugares também, tem o pressentimento dessa situação geral, quando trata o fluxo de guerra absoluta como uma ideia, da qual os estados se apropriam parcialmente segundo as necessidades de sua política e em relação à qual são melhores ou piores condutores. Esse é um trecho que dá pano para manga. Polvilho toca muito nisso. Eu estou dizendo Polvilho talvez porque eu não conheço Clausewitz, talvez ele seja o principal dessa ideia de guerra absoluta. Essa questão dos condutores também é interessante. Eu vou tentar dar conta disso e mais ou menos encerrar aqui, né, para poder a gente ter um tempo bom aqui hoje, antes que o vídeo acabe de repente. Mas Clausewitz tem o pressentimento da situação geral quando trata o fluxo de guerra absoluta como uma ideia. Bom, a guerra absoluta, então, diz respeito a essa exterioridade dinâmica. Então, no campo da exterioridade, no campo do fora, no mundão velho sem porteira, as coisas teriam suas velocidades extrínsecas, né? Teriam as suas necessidades plurais, suas linhas econômicas entre o desespero e a segurança, e de vários animais, várias pessoas, várias situações, várias nações, a natureza em si, toda uma dinâmica imprevisível, por exemplo, ou até mais ou menos naturalmente previsível, né? Mas, enfim, que de modo geral isso seria muito geral, né? Então, ou bem, diria-se de outra maneira, para a substância, né? Spinozista, vamos dizer assim, então, a substância, o todo do planeta, ou do multiverso, enfim, o todo por natureza inquieto, dinâmico, excêntrico também, então ele não respeita tanto assim os padrões, né?
A gente às vezes tem a noção de que estudar a física, estudar a física é necessariamente estudar os padrões, né? Mas conforme se faz isso, também se desmente muitos padrões, também se vê irregularidades quase que regularmente, né? Então essa é a questão da guerra absoluta. A guerra absoluta diz respeito a essa exterioridade sempre atravessada de tudo, né? Esse caos, né? Eu digo caos, em geral o caos se contrapõe ao o cosmo onde sempre o todo faz sentido e o caos onde o nada faz sentido, né? O nada preside ali, digamos assim, o vazio existe e em função disso tudo pode à medida em que pode. E isso de tudo que pode, à medida em que pode, seria a guerra absoluta, seria essa ideia geral, seria esse campo ideal, não no sentido que a gente idealiza, mas no sentido filosófico de ideal. Seria a guerra absoluta, seria esse ideal que a gente só pode conceber como algo que preside o todo e que não necessariamente a gente compreende sensivelmente, a gente vai dar conta de significar, né? Mas é algo para além do nosso aparelho psíquico que estaria lá fora, estaria na exterioridade, que estaria necessariamente atravessável aí, caótico. E então essa guerra absoluta teria essa ideia de ideia, que ideia que está com letra maiúscula, tá? Então ideia realmente é o conceito filosófico de ideia, onde seria esse conceitual, esse plano maior, esse plano de natureza, vamos dizer assim, onde a guerra absoluta preside. E esta é a ideia, vou dizer até deleuziana, né? Então, em Deleuze, esse é um conceito ideal. O ideal ali conta com essa exterioridade de guerra absoluta. Para vocês verem como condiz com Nietzsche, condiz com Spinoza, né? E, bom, tá aí, tá? Então, a ideia em Deleuze não tem essa conotação de ideal que a gente geralmente tem, né? Que esse ideal confabulado. Pelo contrário, a ideia, se é que é possível dizer, né? Se é que não é um trágico mencionado dessa maneira, mas a ideia, né, para Deleuze é quase a vontade de Schopenhauer, digamos, porque seria esse não confabulado tanto assim. A gente pode confabular, é interessante, a gente pode delirar, a gente pode bolar planos, a gente pode criar estratégias, mas desde que levado em conta essa guerra absoluta, essa esterilidade, esse campo aberto, vamos dizer assim. Então, Clausewitz tem um pressentimento dessa situação geral quando trata o fluxo de guerra absoluta como uma ideia, com letra maiúscula, da qual os estados se apropriam parcialmente segundo as necessidades de sua política e em relação à qual são melhores ou piores condutores. E aí, por fim, eu só vou apontar aqui como a questão para Paul Virilio, não sei o quanto é para Clausewitz, da conduta, da condução, seria a grande questão também para ele, né? Então, em Paul Virilio, se as velocidades que presidem tudo, em Paul Virilio a questão é que nos cabe a condução, como a gente se veicula, como a gente se agencia essas velocidades, não como a gente conduz esse jogo de velocidades político e existencial, até, por assim dizer. Chique, acho que eu vou encerrar aqui hoje. Esse foi o nosso início aqui pegando uma marca-página chique também. Esse foi nossa inauguração aqui, do nosso início aqui do nosso percurso, da nossa excursão, do nosso curso. Essa coisa que não está bem conceituada ainda do que se trata, mas a gente encarando esse texto do Platôs, Tratado de Nomadologia, a Máquina de Guerra. E, bom, muito obrigado se você ouviu eventualmente até aqui. Você é fera, muito obrigado mesmo. E nos vemos então
que sai nos próximos momentos aí. Certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.